Então, boa noite a todos e todas. Eu sou a professora Walterlina Brasil. Eu sou responsável pela disciplina Gestão da Educação. Hoje nós vamos fazer um diálogo sobre a unidade 1, fazer uma tira-dúvida geral sobre o programa da disciplina, o plano de ensino. E eu me organizei para a gente conversar da seguinte forma. Primeiro, uma breve apresentação nossa, né? Depois, uma revisão de coisas que eu tenho certeza que vocês já conhecem, mas no sentido de nivelar a informação, que são os conceitos fundamentais para a unidade 1. Em seguida, também uma breve revisão sobre a educação na LDB. Não vou detalhar aqui, porque tem um exercício que a gente vai fazer junto, então, é esse o passo. E depois eu vou entrar nos dois textos principais dessa unidade, sobre os quais eu gostaria que vocês dessem atenção para poder fazer os exercícios da unidade. Falar um pouco mais sobre a avaliação, que eu toquei no vídeo de apresentação, mas o vídeo não tinha o meu rostinho, né? Aqui que a gente está se vendo pela primeira vez, e um tira-dúvidas final. Então, a minha ideia aqui, com o apoio dos tutores ou tutoras, não sei se estão as mulheres, fazer desse encontro bastante produtivo e que apoie vocês na execução da atividade 1. Ok? Então, eu vou pedir aqui, à medida em que vocês forem participando das atividades, eu vou pedir para vocês irem também se apresentando, né? Se reportando quem são vocês, de onde vocês são, a experiência de vocês com gestão, porque isso integra a participação de vocês ao conteúdo, tá bom? Melhor do que fazer uma rodada geral nesse momento de apresentação. No segundo encontro síncrono, eu vou fazer uma atividade específica com a experiência de cada um, mas hoje não necessariamente. Então, na hora em que vocês forem intervir, né, no sistema de levantar a mão, o pessoal do apoio vai indicar a sequência das falas para mim, porque quando eu vou projetar o material aqui, eu não vejo vocês no Meet, então, tanto os tutores quanto o Décio vão me dar esse auxílio. Ok? Compreendido? Beleza. Nesse sentido, então, eu vou começar a compartilhar a minha tela inteira, exatamente para poder manusear melhor as guias, tá? Quando aparecer, por gentileza, quem tiver o áudio, avisa, porque eu já vou procurar o PowerPoint. Já está aparecendo, professora. Ok, então, obrigada. Aqui também, Presidente Médici, que é o Polo de Paraná, está bacana a tela. Perfeito, muito grata. Eu vou passar para ver se você... Passou para vocês? Passou sim. Passou sim. Tá, perfeito. Então, vamos lá, gente. Vocês podem interromper a qualquer momento e ir fazendo perguntas a qualquer momento, tá bom? Só peço novamente para os tutores ou tutoras e o Décio me ajudarem nessa parte, né? Bom, como vocês viram no programa, a primeira questão que nós tratamos em gestão pública, nesse curso de especialização, é o tema Sistema Educacional, Direito à Educação e Municipalização, certo? Eu tenho uma página pessoal onde vocês podem procurar a minha identidade profissional e também os demais links, como currículo, produções acadêmicas, etc. A página, ela, sempre que possível, é atualizada. E do que a gente vai focar hoje, para dar uma certa objetividade? Nós vamos focar nas aulas de 1 a 5, que se conclui no dia 15, né? E com esses polos que vão estar gravados e onde nós tratamos da apresentação da disciplina e dos conceitos gerais, tá? Com esse tema que eu falei, que se refere ao sistema educacional, ao direito
a educação e a municipalização. Lembrando que nós temos uma playlist, que está também descrita no programa, onde todo o material de apoio pode ser revisado. E uma coisa muito importante, que eu acredito que nós podemos crescer juntos, até porque na unidade 2 o fórum vai ser nossa estratégia principal, que é material que, tanto que vocês produzirem, ou da experiência de vocês, ou do município de vocês, ou que se refiram ao tema que está sendo discutido, vocês podem passar os links na plataforma da sala virtual, que eu terei o máximo prazer em acrescentar na playlist desse curso, assim como na minha playlist, porque tem o YouTube do próprio curso, ok? Então, vamos falar aqui dos 3 conceitos fundantes. Tá? Nós temos, quando nós trabalhamos na graduação, e isso, se alguém fez licenciatura, trabalhou uma disciplina que antigamente se chamava Estrutura e Funcionamento, depois passou para Legislação e Gestão Escolar, e em alguns cursos hoje se chama Legislação e Gestão. Quantos aqui de vocês são licenciados? Tem alguém que eu possa saber? Sabem que eu não vejo, então vocês... Professora, meu nome é Inês, eu sou licenciada em Língua Portuguesa. Olha, que maravilha. Então, você já ouviu falar nessa disciplina. Tem mais gente? Com certeza. Nelson Rangel, licenciado em Pedagogia e já trabalhei com essa disciplina. Olha aí. Tem mais alguém? Ana Gubert, eu sou do Polo de Buritis, mas moro em Porto Velho. Também eu sou da Secretaria de Estado da Educação, tenho uma experiência com gestão democrática, já dei aulas também na Faculdade Sapiens, e fiz uma especialização em 2002 pela UNIR, que era gestão escolar. Exatamente. Eu sou licenciada em filosofia. Perfeito. E alguém que nunca lidou com essa disciplina ou com esse conteúdo na graduação? Professora, eu sou Meridiana Rodrigues, sou licenciada em Pedagogia e estou aqui para aprender muito mais. Obrigada, Veridiana. Alguém do bacharelado aqui conosco, não? Professora, José Ribeiro, de Presidente Médici. Qual é a tua... Eu sou licenciado em agronegócio. Eu nunca trabalhei na área profissional, na extensão rural. Ah, tá. Perfeito. Gente, o que eu posso resumir exatamente por considerar que nós temos bastante licenciados aqui no nosso curso, que estão trabalhando agora a gestão pública municipal, né? O que pode agregar? Eu quero chamar a atenção para o conceito de estrutura, de sistema e de funcionamento, que são 3 palavras que trazem a memória do que se chamou na década de 60 de administração educacional. Tá certo? Então, quando essa preocupação de administrar a educação surge, a disciplina ou a forma como nós iríamos apoiar a formação dos gestores, né, dos gestores da educação, e aí nós entendíamos o gestor da educação apenas como aquele que se dedicasse à escola ou se dedicasse à gestão escolar. Não é o caso do nosso curso. O nosso curso é isto, porém, mais que isto. Ele vai da gestão da educação, mas a gestão da educação como política, dentro da política da administração pública municipal. Tá? Porém, essa é uma noção fundante, né, que a gente precisa recuperar das nossas formações anteriores. E, normalmente, a gente usa as 3 expressões, estrutura, sistema e funcionamento, vinculada a uma pragmática, a uma prática nossa como gestores, ou como educadores, ou mesmo como políticos, porque na política, e principalmente no assessoramento legislativo, esses termos são muito utilizados. Tá? E nas reformas políticas mais atuais,
né, das políticas públicas para a educação, esses 3 conceitos eles estão na ordem do dia, principalmente o conceito de sistema, que vocês sabem, recentemente, o Senado, né, o Congresso Nacional, aprovou, né, veio do Senado, foi uma proposição do Senado, a constituição do Sistema Educacional Nacional, do Sistema Nacional de Educação. Então, nós estamos, assim, num momento muito atual. Por isso que eu defini aqui na nossa disciplina que essa primeira unidade, eu preciso que vocês, os que já fizeram isso, reconectem com esses conceitos e os que não conhecem, procurem aprimorar. Mas vamos lá. Quando a gente fala da educação e do termo estrutura educacional, eu coloquei aqui uma definição que está na bibliografia do nosso curso, mas que vem trazer o seguinte: quando nós falamos de estrutura educacional, nós estamos voltando para as partes que compõem o organismo. A palavra estrutura, como todas as que nós usamos aqui, ela é polissêmica, então é revestida de muitos sentidos. Nós não podemos nos perder nesses sentidos. E aí o que eu chamo a atenção na unidade 1 para vocês é que quando nós falamos de estrutura educacional, nós estamos falando dessas partes que compõem o organismo, ou seja, os elementos concretos, as partes visíveis. A estrutura, nós chamamos a atenção para aquilo que a gente observa quando o processo educacional está ocorrendo, quando ele está acontecendo. Por isso, estrutura, como um conceito, estrutura educacional, ela se reverte a uma lógica mecânica do processo. Veja, ela se refere à constituição, à composição do organismo ao qual nós nos referimos, que é a estrutura educacional, mas ela se executa, ela ocorre dentro de uma lógica mecânica de um processo. No nosso caso, o processo educacional e, principalmente, a gestão da educação. Agora, veja, se eu compartimento isso especificamente em relação à educação, eu tenho que ver os mecanismos, né, que eu coloco o olhar para ter ou constituir a educação como um fenômeno intencional e formalmente ordenado. Quando eu chamo atenção na minha fala, no meu texto, na minha leitura, na minha escrita, aquilo que repete a uma lógica mecânica, aquilo que repete a uma educação como um fenômeno intencional, como um fenômeno formalmente ordenado, eu estou sempre dentro de um conceito de estrutura. Porém, quando eu me refiro a um conjunto, a um processo para além da lógica mecânica, para além das partes que a constituem como um processo educativo, quando eu coloco a totalidade no meu discurso, na minha fala, na minha reivindicação, na minha escrita, no meu debate, eu estou me referindo ao sistema. Porque o sistema, ele quando eu me refiro à educação, seja na política, seja no planejamento, seja na gestão, quando eu me refiro a uma harmonia, a uma visão panorâmica, a uma visão total, eu estou falando de sistema. E o sistema, ele é um conceito que ele se revela na gestão, no planejamento e na execução da educação, quando ele é articulado, quando ele é integrado. E o sistema, ele se refere ao que é realizado. Tá? É por isso, quando a gente pensa em sistema, a gente pensa o sistema conjugando as partes, a estrutura, porque ela é mecânica, com a execução, que tem a ver com o funcionamento, ou seja, com a função. E aí, uma coisa que vocês precisam sempre lembrar, por causa do senso comum. Quando eu me refiro a sistema,
eu estou falando de uma abstenção. O concreto no processo tanto político como pragmático da gestão educacional ou da política educacional é o que é visível do ponto de vista mecânico, ou seja, a estrutura. Porém, a relação de conjunto, de harmonia, de articulação e abstração pertence a sistema, ok? Então, um conceito fundamental que vocês precisam ter em mente na hora que vocês lerem os textos ou mesmo pensarem a educação, tenham vocês passado ou não pela disciplina Legislação e Gestão Educacional ou Estrutura do Ensino, como era antigamente, ou Legislação Educacional, vocês têm que ter em mente esses conceitos. Esses conceitos, eles não existem separadamente, eles existem articulados. Porém, aqui na nossa disciplina, eles são uma base para que a gente avance para a unidade 2, inclusive. E o conceito de funcionamento, houve um tempo, inclusive, que a própria disciplina na formação de professores se chamava Estrutura e Funcionamento do Ensino de Primeiro e Segundo Grau. Gente, eu não vou revelar a minha idade nem quando eu me formei. Vocês vão ter que descobrir isso pelas vias indiretas, porque isso é inconfessável. Então, mas quando eu me formei em pedagogia, a minha disciplina foi exatamente essa, estrutura e funcionamento do ensino. Inclusive, tinha um livro básico. Alguém está nessa culpa, que nem eu? Professora, quando eu fiz magistério. Gente, eu também fiz o normal. No quando eu fiz magistério, era esse nome aí. Então, tem toda uma história que foram conquistas aí, inclusive na política educacional, que alteraram a nomenclatura para poder valorizar a formação docente. Porém, como para nós, como formandos aqui num curso de especialização, é importante entender que a Constituição teórica, inclusive que apoiou esses avanços da nomenclatura, ele não se perdeu. E aí tem um conceito que é o mais difícil, por causa mesmo do senso comum, que é a palavra funcionamento, né? A palavra funcionamento, ela se perde, porque a gente vê, quando a gente ouve a palavra funcionamento, a gente já vê a coisa funcionando, existindo, cumprindo, né, em si mesma. Mas não. No nosso caso aqui, na nossa disciplina, assim como a estrutura é um organismo que atende a uma lógica mecânica, o sistema é um processo conjunto, harmônico, total, articulado, relacionado, portanto, abstrato, o funcionamento, digamos assim, ele é a alma dessa relação da política de gestão educacional. Por quê? Porque é ela que responde à função, ao cumprimento, ao atendimento dos objetivos, né, dessa função. Então, digamos assim, por mais que você tenha as partes, e por mais que você tenha a visão filosófica dessas partes, né, essa compreensão total dessas partes, você precisa ter um objetivo, ele tem que ser finalístico, né? E responder por uma razão de ser. É isso que é o funcionamento. Ou seja, funcionar ou não é uma consequência de que o processo educacional cumpre uma função. Por isso, né, ou seja, assim, a escola é a instituição que recebe a maior expectativa social de cumprir a função de escolarização da educação formal. Né? A gente vê a escola como locus. Mas na administração pública municipal, quando a gente fala do funcionamento, é por isso que o último módulo se refere a financiamento e os indicadores de qualidade. Porque se algo está cumprindo ou não uma função, você precisa dos dados, você precisa dos resultados, você precisa dos indicadores. Então, esses três conceitos nós tratamos como conceitos, nós não tratamos como meras palavras. Cada um deles surge de um campo de conhecimento específico, né? A estrutura vem das bases sociológicas do estruturalismo,
O sistema vem das ciências da administração, das teorias de sistema. Funcionamento vem das teorias também sociológicas, né? E também das teorias estruturalistas. Então, ou seja, eu não vou entrar nessa questão, mas vocês, nesse módulo 1, nessa unidade 1, eu chamo de módulo por vício. Mas nessa unidade 1, é importante vocês saberem que essas 3 palavras, elas coexistem. E elas estão citadas nos textos, nas leituras, em todas as leituras, em todos os vídeos. Essa compreensão, ela está dada. É por isso que eu reviso, que eu falei revisão. Então, vocês têm sempre que ter isso em mente. Do que eu estou falando? Eu estou falando da lógica do processo, eu estou falando da relação do conjunto desse processo, ou eu estou falando dos resultados desse processo? Se cumpre as funções que a educação se propõe, tá certo? Então, eu queria fazer com vocês um jogo. É rapidinho, tá? Eu estou colocando aqui 3 imagens. E eu não vou pedir para vocês corrigirem. Eu só quero que vocês anotem aí no caderninho de vocês, né? Por exemplo, tem a imagem A, a imagem B e a imagem C. Qual dessas imagens corresponde, na visão de vocês? Vocês não precisam responder em público se não quiserem. Quem quiser comentar, obviamente, pode. Mas vamos lá. Qual dessas imagens para vocês, diante do que eu falei antes, aqui, ó, aqui, qual dessas imagens corresponderia a essa noção conceitual de sistema? A imagem A, B, não falem ainda, que eu vou falar das 3. A, B ou C. Anotem aí para vocês, se quiserem. Quem quiser brincar no chat, anotar no chat, também pode anotar. Qual dessas imagens, para vocês, cumpre esse conceito de estrutura, de sistema? Eu já falei de estrutura, né? Qual dessas imagens corresponde à estrutura? Qual dessas imagens corresponde ao sistema? E qual dessas imagens corresponde a funcionamento? Se eu fosse usar uma dessas imagens aqui, poderia ser várias outras, mas eu escolhi essas que são as mais populares. Que vocês acham que é estrutura A, B ou C? Sistema A, B ou C? Funcionamento A, B ou C? Né? Anotem aí no caderninho, anotem aí no chat quem quiser. Né? Eu não estou podendo ver, mas vocês podem comentar. Que aí eu vou passar a correção. Desculpem, mas onde eu moro é 1 carro por segundo. E esse local onde eu estou é o mais adequado para a internet pegar legal. Então, vocês estão me ouvindo e certamente estão ouvindo aqui o trânsito. Colocaram aí? Quem se arrisca? Quem quer dizer aí o que é que colocou como estrutura? Quem quer dizer aí qual foi a figura que colocou como estrutura? Os tutores podem participar, viu? Professora, eu coloquei como estrutura a letra C. Também não sei se está correta. A letra C, ok. Alguém colocou a letra B como estrutura e quer falar? Eu coloquei como letra B, né? Porque ela, de acordo com a definição, é aquilo que compõe o processo educacional, né? Aquilo que faz parte dessa. Então, eu coloquei como estrutura, são aquelas condições que são dadas para que o processo aconteça. Perfeito. Na sua percepção do conceito, ótimo. Quem colocou a letra A para a estrutura? Ninguém. Então, entra a B e a C. Vamos lá. Se quiserem falar, os tutores, como o meeting é um ponto cego, se quiserem dizer se houve alguma sinalização, podem participar comigo. Quem colocou sistema como letra A, B ou C? Alguém quer comentar? Quem colocou sistema? A, B ou C, na visão de vocês? Sistema, professor, eu coloquei B. B. Mas também, exatamente. Arriscando. Ótimo, não? É isso mesmo. Que aí as imagens vão ajudar a consolidar
aqueles conceitos da lâmina anterior. E funcionamento? Alguém quer comentar o que arriscou? Porque aí vocês vão anotar e vocês mesmos vão corrigir. Professor, funcionamento, eu coloquei a letra B. B? Mas eu tenho dúvida. Certo. Então, vamos lá. Vamos na sequência, né? Vamos corrigindo aqui. Eu vou voltar aqui na lâmina anterior. Vamos começar pela estrutura. Partes que compõem lógica mecânica. O que é necessário ter ou constituir. É intencional e formalmente ordenado. Então, nós vamos indicar aqui que a letra C é a representação mais comum de estrutura. Sabem por quê, gente? Porque na organização da educação, para que o sistema possa existir, uma coisa muito comum que a gente vê na legislação é o que a gente chama de estrutura administrativa e estrutura didática. Então, a estrutura, para ela ser mecânica, para ela se constituir como parte, olha aqui, atender a uma lógica, ela precisa de hierarquia. Ela precisa, por exemplo, de verificar responsabilidades. Olha que interessante. Então, essa lógica mecânica, né, essa lógica de ver os mecanismos, uma figura muito comum que se usa é a figura da estrutura administrativa. Mas nós também temos, dentro da gestão da educação, a estrutura didática. Lembram dos currículos? A gente organiza, que estou tentando ver o mouse, a gente organiza a educação por séries, por exemplo. Não organizamos por séries? Não organizamos por idade? Então, isso nós estamos dando uma lógica mecânica, nós estamos falando de estrutura. Esse é um desenho muito comum, né? De organograma, de fluxo, quando a gente quer representar a estrutura. É por isso que essa figura C aqui, ela tem a ver com a imagem que a gente gostaria que vocês compreendessem para o conceito de estrutura. Poderia ser outro, poderia ser um regime de setas, poderia ser um regime de processo, mas sempre algo que envolva hierarquia, algo que envolva partes realmente, responsabilidades. Tá? Então, a letra C, eliminamos estrutura. E aí ficamos com o sistema em funcionamento entre A e AB. Como eu coloquei aqui o sistema, você olha aí qual foi a percepção que você teve para a sua escolha. Eu não vou corrigir ninguém aqui em público, você mesmo se corrige, se quiser. E se tiver uma dúvida, você pergunta. Mas o sistema, a melhor representação é a de conjunto. Né? Porque, apesar de ser uma representação da matemática, aqui na letra A, você vê que tem independência, como esse conjunto aqui, mas também pode ter interdependência, como nesse conjunto aqui. Na matemática, quando a gente estuda, por exemplo, o pertence, o não pertence, o contido ou o contém, são conceitos matemáticos, eles representam muito bem a ideia de sistema, porque eles são abstrações. Você pode ver, por exemplo, quando a gente fala de sistema, quando a gente estuda as competências da União, do Estado e do município. Por exemplo, faz sentido para vocês o que eu estou dizendo? Olha só aqui, o sistema ele tem que ser visto no conjunto. Embora você possa dizer que ele se estrutura em união, estado e município, quando você vê em conjunto, você tem que ver a harmonia e a totalidade deles. Então, quando você olha a intersecção, porque não basta você ter responsabilidades e identificar essas responsabilidades, como você faz aqui na estrutura. Você precisa ver essas responsabilidades acontecendo na prática. Quando você trabalha, por exemplo, o mundo real, né, do financiamento, os programas de financiamento, quando você vê, por exemplo, programa de livro didático, não basta estar numa esfera.
Aqui, por exemplo, está aqui na esfera do Fundeb, antigo Fundef. Ele, mesmo estando aqui, ele tem que estar harmônico com as outras esferas. É por isso que a gente fala que o sistema é uma abstração, porque tem muitas relações possíveis. Tem da contém, tem o do pertence, tem o do contido, né? Tem o do conjunto universo, que é a questão mais geral, que são as grandes políticas educacionais. Vou dar um exemplo, Educação para Todos, que interfere nas metas da educação para o milênio, né? Tem o Plano Nacional de Educação, que interfere no processo de financiamento, desculpem, é que eu estou brigando aqui com o mouse. Entenderam? Então, é por isso que a letra A ela é muito comum ser usada como um exemplo de imagem de sistema, tá certo? Então, por que a letra B? Ela é uma imagem aqui, uma seleção de objetos que representam bem o funcionamento. Dado que funcionamento, como eu falei aqui, ó, funcionamento tem a ver com cumprimento de uma função, com o objetivo. Por que esses objetos aqui? Né? Aqui era um walkie-talkie, que pode ser confundido com celular, com o que vocês quiserem. Mas a ideia é que isso aqui seja um telefone, um meio de comunicação. Isso aqui é um relógio, isso aqui é uma televisão. O que acontece? Eu uso a imagem do relógio porque, supostamente, ele pode cumprir a função de indicar a hora, certo? Mas essa é a função dele. Ele funciona para dar a hora. O celular funciona para chamadas telefônicas. E a televisão funciona para transmitir programas televisivos. É essa a expectativa, perfeito? Mas elas não cumprem somente essa função. Vocês concordam com isso? Nós não usamos o telefone exclusivamente para telefonar. Aliás, com o advento do celular, ele funciona para outras funções, correto? Mas eu pergunto para vocês, se eu preciso me comunicar, qual desses 3 instrumentos ele é prioritário? Eu espero que cumpra a função de eu me comunicar, a pessoa se comunicar. Eu espero que isso seja executado pelo telefone, pelo relógio ou pela televisão, prioritariamente. Uma resposta. Se eu quero me comunicar, qual desses 3 objetos aqui eu tenho uma expectativa mais imediata? Telefone, professora. Telefone, não é isso? Sim. Mas eu não faço só isso nele, né? Mas essa é a expectativa. Então, indo para a educação, onde eu espero, sinceramente, que os alunos sejam alfabetizados? É na educação infantil, é no ensino fundamental ou é no ensino médio? Na educação fundamental, séries iniciais, né? Exatamente. E ela falou educação infantil. Por quê ela falou educação infantil? É porque lá que começa o processo também. E também porque houve uma legislação que instituiu o ensino de 9 anos, que deixou muito claro que o primeiro ano do ensino de 9 anos, que antigamente era o último ano do ensino da educação infantil, para alfabetizar. Isso Entende? mesmo, prof. Né? Então, entendem como é que a coisa é? Ou seja, quando eu chego no ensino médio e encontro um aluno no ensino médio que não interpreta bem um texto, qual é a minha reação, tanto como gestor da educação, como professor, ou como sociedade? Eu me assusto. Não é verdade, pessoal? E quando a gente encontra na faculdade, professor? Aí eu quero uma morte. Aí eu quero morrer. Já encontrei. Mas por isso que eu disse que o funcionamento é o conceito mais complexo, porque tem a ver com o cumprimento da função.
tem a ver com o sucesso de um processo. Então, vamos dizer, eu estou aqui bem estruturado, eu tenho uma escola, eu tenho professores qualificados, eu tenho as condições de execução, os programas que acontecem aqui. Eu tenho um sistema, ou seja, a legislação que organiza a minha relação com a legislação do município, com a legislação federal, com a integração entre as esferas, mas o meu município, por exemplo, tem um baixo IDEB, tem poucos alunos com acesso ao ensino superior, tem programas que não atendem a população ou indígena, ou do campo, ou jovens e adultos não escolarizados. Então, a função, a expectativa que eu tenho de que as coisas aconteçam como deve ser, é um conceito muito importante. Eu consegui ilustrar os 3 conceitos para vocês? Alguém ficou com dúvida? Posso seguir? Pode, professora, perfeitamente. Ok, então vamos aqui. Quando a gente fala do sistema, é um modo de não fazer política e nem gestão da educação. Sabe por quê? Porque a gente não atua no sistema. Na gestão da educação, a gente não atua no sistema. Porque o sistema, para ele existir, ele precisa de um conjunto de princípios com repercussão coerente nas estruturas e no funcionamento. Lembrando que funcionamento nos remonta, como um conceito, ao cumprimento de uma função. Então, nós não atuamos de modo direto no sistema, embora a gente faça parte do sistema. E, às vezes, a gente culpa o sistema. Às vezes, a gente se refere ao sistema como sendo vítima manipulado pelo sistema, principalmente quando nós somos profissionais da educação. Mas nós agimos nas estruturas. E é agindo nas estruturas que fazemos o processo educacional cumprir ou não a sua função. Tá certo? É por isso que eu falo na nossa disciplina dos conceitos principais. Diante dessas noções é que a gente percebe se o sistema existe ou não. Por isso que foi uma discussão muito importante do ponto de vista da mobilização política e dos gestores educacionais para saber se nós tínhamos no Brasil um sistema educacional. Tá certo? E eu vou muito rapidamente mencionar uma experiência que eu tive e que, por isso, eu sempre, há muitos anos, eu chamo a atenção nesses 3 conceitos. Né? Esse material, inclusive, que eu uso aqui, é um material que eu desenvolvi há muito tempo com 2 colegas do curso de pedagogia e elas não ficam desatualizadas. Eu fui professora visitante no Canadá e eu tinha, né, que dar uma aula sobre o sistema educacional brasileiro. E eu tive alguns alunos que eram da Coreia, e eles perguntavam assim, meu Deus, como é que vocês conseguem ter um sistema se as estruturas não têm financiamento? Por exemplo, quando a gente mostra aquela ideia das escolas multisseriadas, quando a gente mostra políticas curriculares que não se ajustam, por exemplo, à realidade de um público, vamos falar, por exemplo, da formação dos professores de Libras, ou do acolhimento dos alunos surdos, ou acolhimento de cegos, porque você está falando de uma estrutura, de um sistema que diz que é para todos, que diz que tem que ter políticas de acessibilidade, que diz um monte de coisa. Não vou entrar nesse tema, porque na unidade 2 nós vamos aprofundar. Eles acham estranho, porque para eles, naquela época, né, para eles não teria como ter um sistema, porque você tem um discurso, mas você não tem um sistema. Eles não estavam criticando, tá, gente? Eu estou resumindo uma experiência aqui, correndo o risco de falar bobagem. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês? É que vocês aqui no curso de especialização, à medida que vocês vão compreendendo o que é o município e as políticas municipais, as responsabilidades, vocês têm que entender que a visão de conjunto vai ser sempre uma visão abstrata. Então, não sofram pelo sistema. Sofram sempre pela capacidade de gerar políticas
que removam as estruturas e que tenham coerência com o cumprimento das funções. Por isso que a nossa última unidade é exatamente financiamento e indicadores de qualidade. Posso prosseguir? Algum comentário, alguma dúvida? Esses 3 conceitos, eles não estão explícitos no material de vocês, mas eles são fundamentais. Então, vou seguir. Muito bem. Então, qual é a nossa estrutura? Né? A nossa estrutura ela é definida na LDB. E aí nós temos uma estrutura que nos vincula a níveis e etapas. Lembrando que a LDB ela é infraconstitucional. Então, olha só a pegadinha quando a gente precisa compreender a gestão pública. Eu tenho, na legislação infraconstitucional, a organização da nossa estrutura. Então, onde está a organização do nosso sistema educacional? Na Constituição Federal. Porque se o sistema é uma abstração, ele é uma política, ele é a harmonização, ele tem que ter uma intencionalidade. Tá certo? E aí que vocês precisam ter claro que o sistema ele vem a partir dos princípios da Constituição Federal para a educação e para o direito. Isso eu já estou justificando por que eu estou usando os 2 textos referentes a direito e direito educacional. Então, essa é a nossa estrutura e todos nós conhecemos e passamos por ele. Agora, o que chama a atenção? Que a nossa estrutura ela é bem simplificada. Ela só tem 2 níveis. Né? E esses níveis têm as etapas. A dinâmica da estrutura está nas modalidades. Porque as modalidades elas não têm uma relação direta com esse plano cartesiano da relação idade-série, que é a relação pedagógica. Então, nós temos a estrutura administrativa, que faz essa organização, mas nós temos também uma estrutura pedagógica, uma ideia que está por detrás. Quando isso funciona de forma harmônica, nós temos o sistema. E como é que eu vejo o sistema? Né? Eu vejo o sistema quando eu procuro ver quais são as possibilidades de oferta. Né? Por exemplo, aqui são exemplos. Na educação profissional, eu tenho que pensar em cursos especiais abertos à comunidade, ou seja, eu tenho que harmonizar esses propósitos da estrutura aqui para que eu veja a coisa realmente na sua totalidade. Eu tenho que perceber as distinções, como, por exemplo, aqui nessa lâmina, o respeito à especificidade étnico-cultural, e eu tenho um elemento muito importante que eu estou usando aqui no exemplo da educação indígena, que é a pedagogia própria e a formação específica do quadro docente. Isso é o que diz a LDB. Como eu coloco isso dentro da função? Se eu disse para vocês aqui, a partir dos conceitos, supondo que a gente está se entendendo, que na estrutura eu vou ver os níveis e modalidades de ensino, portanto, dentro de uma lei infraconstitucional, que é LDB. No sistema, eu me inspiro dentro de uma lei maior, que é a lei que nos coloca como país, como nação, como povo, como governo. São conceitos bem elementares também, mas que eu não vou tocar aqui, porque vocês dominam. Na Constituição Federal, então eu preciso observar as especificidades nas políticas de execução, que é onde entra o planejamento da educação. São as leis que operacionalizam. Por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente tem uma grande influência na nossa política. O Plano de Ação Articuladas é um exemplo de parte executiva. Para quê? Para dar os resultados. Por quê? Porque nada disso faz sentido se não cumprir uma função. Qual é a função mais ampla da gestão? Educar. Educar é um dever do Estado e da família.
coexistem. Nós temos educação formal, informal e não formal. Qual é que nós tratamos aqui? A educação formal de tipo escolar. Essa que nós podemos responder pelas metas. E aí, quando a gente organiza isso na gestão municipal, nós podemos entender como vamos fazer para que a educação seja mais do que os números, que ela não seja cosmética. Consegui me comunicar? Alguém tem alguma dúvida? Consegui? Posso prosseguir, então? Pode, professora. Então, Pode. aqui, beleza, aqui, só lembrando, quando a gente fala de educação municipal, que aí eu vou entrar no item, né, falei dos conceitos, falei de por que esses conceitos se relacionam com a estrutura do direito e da legislação, e agora, só para lembrar, nós estamos no campo da educação infantil, que é responsabilidade do município, tem um papel importante do Conselho Municipal de Educação, teve uma revisão importante em 2009 e 2013, né, que impactou, inclusive, a LDB, né? E nós temos o ensino fundamental, sabemos que a primeira etapa do ensino fundamental também é uma pressão para os municípios, né? E que tem grande vinculação com os direitos de aprendizagem, com o público que se refere às crianças e pré-adolescentes e adolescentes, né? Que tem uma pressão muito grande na hora em que eu quero cumprir as funções do sistema com estrutura adequada, de demandar um programa tanto pedagógico como de suporte material e no planejamento municipal muito afinado, tanto com a produção e distribuição de material didático, quanto com os conteúdos de aprendizagem. Agora nós tivemos uma reformulação que impacta muito os currículos, como, por exemplo, a BNCC e o novo ensino médio. Parece que não nos diz respeito, mas ela repercute. Nós não vamos tocar nisso hoje, eu só quero fazer com que vocês compreendam a unidade 1 e fiquem atentos e atentas ao que nós estamos falando sobre a municipalização. O ensino médio também obrigatório e extensivo, né? Aqui, falando do sistema, está mencionado a União. E o ensino superior, que é a meta de aprendizagem. Por que eu coloquei isso aqui que vocês já conhecem? Para que vocês observem que o sistema educacional ele é proposto na nossa cultura, no nosso país, para ser algo ao longo da vida. Não é educação permanente, mas ao longo da vida. Nós não conseguimos nos ver sem escola e sem educação. E é por isso que a nossa disciplina aqui, ela tem como objetivo, né? Vocês viram no programa, analisar os conceitos, as normas legais e infralegais relacionadas a ferramentas e práticas de gestão. Quando eu falo de sistema educacional brasileiro, tá? Então, esse preâmbulo que eu fiz foi também para situar vocês no programa, para justificar o programa, que tem esses objetivos, faz parte do projeto do curso. E o primeiro objetivo, que é o objetivo da unidade 1, é entender, quando vocês fizerem a avaliação da unidade 1, o que vocês têm que estar preocupados para dialogar comigo e com os tutores, se esse entendimento, se vocês podem expressar o entendimento em relação aos princípios e à organização do sistema educacional, e também na municipalização, que foi um debate muito aquecido no final da década de 80 e início da década de 90, parece que pacificou, mas com essa legislação muito atual sobre o Sistema Nacional de Educação, ele tem grande importância. Então, essa unidade 1, ela responde a esse objetivo. Os outros objetivos, obviamente, correspondem às respectivas unidades. O conhecimento das principais políticas de planejamento e gestão é da unidade 2, e o conhecimento dos processos de avaliação e resultados, claro, vinculados ao financiamento, é a unidade 3.
Compreenderam, então, por que eu quis chamar a atenção não só para os 3 conceitos fundamentais de estrutura, funcionamento e sistema, como também para chamar a atenção que nós temos esse vínculo com a LDB, com a Constituição Federal, e sempre lembrando onde nós estamos na gestão da educação. Vocês acham que aqui eu quis justificar, então, por que eu comecei com essas 3, com essa fala anterior. Consegui me comunicar? Posso seguir? Nós já estamos indo para a conclusão. Pode sim, professora, bem claro. Obrigada, então. Seguindo aqui. Então, o que eu propus como 2 leituras importantes? Primeiro, pelo conteúdo informativo. Por isso que o trabalho da avaliação da primeira unidade ele é um resumo. O Nelson Joaquim é um texto relativamente antigo na internet, né? Mas muito atual pela linguagem que ele usa. Ele coloca lá um trabalho acadêmico onde ele fala sobre direito e direito educacional. Porque o direito educacional ele não era visto como um campo do direito. Ele era visto como um tema do direito, né? Inclusive, a própria UNIT já teve um curso de especialização em direito educacional. Nós, hoje, formamos assessores legislativos a partir do direito educacional. E hoje, já no século XXI, né, o texto do Nelson é lá no século XX, mas hoje a gente vê a conquista que é compreender o direito educacional dentro do campo do direito. E aí, se você quer falar do sistema, da estrutura e do cumprimento das funções, para você entender a relação com o Ministério Público, com o Conselho Tutelar, né, com o projeto pedagógico da escola, com o regimento, né, com as modalidades, as etapas de ensino, você tem que perceber que isso tem todo um arcabouço jurídico por trás. Essa é a intenção. Tá? E na hora que vocês forem produzir as reflexões de vocês, no resumo, vocês têm que considerar esses aspectos. No caso do Nelson Joaquim, eu destaquei 2 fragmentos do texto dele. O primeiro, que ele chama atenção para algo que a gente é engolido no cotidiano da escola e da educação, os que trabalham em escola, ou os que trabalham com planejamento municipal, que é a ideia da educação como direito público subjetivo. O Nelson Joaquim nos ajuda a entender isso, né? E tem esse fragmento aqui que eu vou ler para vocês. A doutrina, tradicionalmente, costuma distinguir entre direito objetivo enquanto conjunto de normas que regulam a ação humana. Portanto, o direito enquanto regra de conduta. Por isso que tem a ver com o direito criminal, direito penal, direito administrativo, direito civil. Mas aí ele diz assim, que se opõe o direito subjetivo, significando uma certa prerrogativa estabelecida ou reconhecida pelo direito objetivo em favor de um indivíduo ou de uma coletividade, e que faz dele sujeito de direito. Isso é tão importante para o gestor público municipal que eu quis destacar aqui com vocês, dentro dos conceitos fundantes do que nós tratamos aqui nessa disciplina, que é só 30 horas, ninguém está no mestrado, no doutorado, mas precisa, como especialista, trazer essa condição, lembrando aqui, o sujeito portador de direito. É essa conquista do direito educacional que faz com que a gente possa dar voz às minorias, a gente possa dar voz à política de cotas como um problema a ser discutida no âmbito do direito. Então, a gente abre um pouco a nossa percepção do direito. A gente, como gestor público municipal, a gente tem que perceber o humano, né, dentro dessa compreensão da subjetividade, e ele um sujeito de direitos que pode exercer o seu direito. Isso vai tornando mais claro, por exemplo, a relação com os direitos sociais da Constituição Federal, ao mesmo tempo a relação dos objetivos e finalidades da educação previstos na LDB.
O outro autor que eu chamei a atenção de vocês foi o texto de uma dissertação de mestrado de Paulo Roberto Silva. Vejam como é bacana a gente trabalhar na academia, né? O rapaz produziu lá o texto, eu nunca ouvi, né? Não o conheço, mas o texto dele muito bem escrito, muito bem organizado, e a gente pode trazer para nós. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção no capítulo que eu selecionei, que foi o capítulo 2 para vocês, começa na página 33, é municipalização e federalismo, gente. A gente, numa especialização como essa, nós precisamos entender o papel do município dentro de uma república que é federativa. Porque, senão, a gente vai lendo os documentos como se eles fossem apenas cartas obrigatórias. Ah, estou lendo isso aqui é para eu fazer? Tá bom, vou fazer. Isso aqui é para eu não fazer? Vou fazer. Ei, mas espera aí. Onde é que eu estou? De que projeto eu participo? Lembre que a LDB, mais do que uma lei, ela é uma carta que reflete um projeto de sociedade, um projeto de educação. Então, com o texto do Paulo Roberto Silva, o que ele faz ali que é muito legal? E não é um texto cansativo de ler. Ele organiza, por exemplo, como os municípios foram sendo vistos nas constituições federais, de uma forma muito simples, desde a Constituição de 1824. Então, é bom, como eu disse para vocês, a unidade 1 ela é informativa, é bom que você veja. E eu destaquei aqui, para encerrar, dois fragmentos desse texto. Né? O primeiro, ele fala do Dicionário de Política, que foi organizado por Bobbio, que é um italiano muito conhecido no campo do direito e que reverbera no direito à educação, né? Que fala do federalismo, fala da cultura política, né? E que dessa cultura política, esse termo ele é usado para designar dois objetos diferentes, né? A teoria do Estado federal, essa visão global de sociedade, né? E a outra no aspecto institucional, né, de caráter racional. Pois não? Estou colocando sensor isso aqui. Oi? E ele fala também, nesse texto dele, que é bom para a gente se informar, ou para os que já conhecem, revisar, porque nem todo mundo fica lendo isso o tempo todo. Eu mesma, toda vez que tenho que organizar a disciplina, tenho que ler de novo, que a gente vai passando batido, a gente vai esquecendo, que é o FAORO, né? Ele fala desde a organização política e administrativa da colônia, onde você trata das capitanias hereditárias, e aí vai originando os pequenos povoamentos, as vilas, os distritos, o município. E aí é importante para nós essa leitura, porque nos coloca aqui no nosso curso e na disciplina num lugar. É como se eu estivesse perguntando aqui para vocês o seguinte: tá, nós fomos falar da gestão da educação no município. Nós sabemos o que transcreve a LDB, nós sabemos o projeto de sociedade que a gente tem na Constituição Federal, mas que lugar é esse? O que é o município? Nós paramos para pensar sobre isso? Então, são leituras muito informativas, você lê rápido, você ficha rápido, para você propor uma reflexão sobre isso. Por isso, deixa eu só dar um ESC aqui, que eu não sei como é que faz isso. Ai, meu Deus, eu estou querendo dar um ESC aqui, que eu não sei como é que faz, gente. É aqui? É aqui, né? Pronto, um ESC aqui. É por isso que eu estou mostrando aqui para vocês. O texto que eu estou me referindo, do Paulo Roberto, é esse texto aqui, tá? E ele pega esse capítulo aqui e vai... Eu selecionei só para vocês mostrarem, não vou cansar vocês com isso, eu já estou encerrando. Olha as marcas que eu fiz aqui para vocês verem do fragmento, e vejam que ele vai começando aqui, ó, em 1824. O que eram os governos locais. Então, quando você vai lendo, você vai dizendo, pô, que lugar é esse? Como é que eu disputo politicamente esse lugar? Como é que eu construo essa legislação? Não é um texto que aborrece a nossa leitura. Então, vale a pena
você propor essa reflexão. E o outro texto que eu falei, que é o capítulo 2 do Nelson Joaquim, aqui, ó, na página 2. Já está no link, já está tudo muito bem organizado pelos tutores. Vocês vão vendo ó, as noções, as concepções do direito, o quanto isso importa, qual é o processo histórico que está envolvido. Também poucas páginas, uma leitura fácil, simples de fazer. Tá? Compreendem? Por quê? Porque vou aqui finalizar falando para vocês, então, da avaliação. Tá certo? O que é avaliação? Nossa, você vai fazer um resumo. Resumo do quê? Do seu entendimento, entendimento da sua leitura, entendimento do que nós conversamos aqui, refletindo sobre os principais conceitos que estão nas referências de leitura. Você vai escolher a sua abordagem dentro desse objetivo proposto para a unidade 1. Ah, professor, mas qual é o mesmo objetivo proposto para a unidade 1? Entender os princípios e a organização do sistema educacional e da municipalização. Do sistema educacional, lembre do conceito de sistema. Quem é a minha referência principal? O texto do Nelson Joaquim, porque tem a ver com direito. Municipalização. Quem é meu diálogo principal? Com o texto do Paulo Roberto Silva, porque ele faz uma revisão. E aí, o que você tem que fazer com a avaliação? Você tem que trazer, mostrar que você está identificando, distinguindo esses conceitos, comentando o que te chamou a atenção, né? Pode referir a sua experiência. Como é que nós vamos corrigir? O que é que tem mais peso? Tem peso você demonstrar, explicitar esses conceitos, falar sobre isso, né? Chamar atenção para o que está na sua leitura. Tanto que o peso dessa sua exposição, no resumo, é 6, para constituir os 20 pontos. Você identifica essa distinção de noções entre direito e direito educacional, você dialoga no seu resumo, também tem um peso de 6 pontos. Agora, em relação aos conceitos de sistema educacional, é o que está conversado nessa intenção de identificar e distinguir esses conceitos. Então, de onde você vai tirar os conceitos? Da sua leitura, o que é que te chama a atenção. Pode ser que alguém faça um resumo identificando mais um aspecto de uma ou outra leitura, né? E por ser um resumo, você comenta a partir da leitura. Você não precisa fazer uma análise crítica, opinar sobre aquilo, mas você vai trazendo nesse resumo aspectos da leitura que respondam por esses elementos, tá certo? Então, você vai trazer como um peso 4 os conceitos em relação ao sistema e a sua própria experiência, né? Que nós falamos aqui. Então, é isso que eu tinha para expor. Vou interromper o compartilhamento para poder, então, conseguir ver vocês, né? E aí, tirar as dúvidas que ainda persistem. Eu planejei para 1 hora, nós começamos a 1 hora às 19h07, são 20h11, acredito que cumpri o objetivo. Dúvidas, sugestões, deu para entender? Na aula, no módulo 2, eu vou aprofundar algumas questões, né, maiores, que aí a gente vai aprofundar. Eu quero que vocês dialoguem com essas dúvidas. Se eu sentir que as atividades elas trazem lacunas, no próximo encontro eu já abordo isso para vocês terem chances de revisar as compreensões de vocês. Ok? Da minha parte, eu considero concluída a exposição, me coloco à disposição de vocês e dos tutores aí, Décio, Ricardo, se tiver mais alguém que eu não consigo ver todos, para que possamos, então, nos solidarizar ou, então, encerrar a nossa participação aqui hoje. Estou à disposição. Décio?
ou Ricardo, ou quem desejar. Alguma questão que eu não tenha sido clara? De qualquer forma, vai estar gravado, vocês podem assistir a hora que desejarem, para se organizar melhor dentro dos prazos do trabalho. Então, acredito que atingimos o objetivo. Inês? Professor, desculpa, eu só queria agradecer pela aula, excelente aula, muito boa, muito obrigada pelas explicações. Às ordens, estamos aqui para isso. Então, Décio, não havendo mais observações, acredito que consideramos nosso encontro encerrado dentro do tempo.